Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso culto da família, nesta manhã da família, nesse dia 2 de janeiro, o primeiro culto do ano. Paz seja convosco. Que Deus abençoe muito você. Fique conosco até o final e nós estaremos orando pela família, orando por sua família. Você é muito bem-vindo para passar esse tempo conosco. É muito importante a sua participação. Compartilhe esse link, mande para os seus grupos do WhatsApp, compartilhe esta live. Queridos, você pode dessa forma ajudar muitas pessoas a também passarem esse tempo com Deus. Nós vamos aprender hoje como nós podemos passar este ano de uma forma incrível, abençoada. Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida e na sua família. Glória a Deus por você estar já conosco aqui neste culto. Eu quero ler a palavra de Deus com vocês no Salmo 1. O Salmo 1, verso 1 diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, mais do que feliz é quem dá atenção para a palavra de Deus. E Deus vai falar conosco sobre isso nessa manhã. Fique conosco, Deus com certeza quer te abençoar. Nós vamos orar e eu peço que, se você puder, feche os seus olhos um instante. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por este culto online, por esse primeiro culto do ano, Senhor. E, ó Deus, entregamos essa reunião, este momento em Tuas mãos, para que o Senhor venha nos abençoar, para que a Tua graça seja sobre nossas vidas, para que seja um momento de adoração, de comunhão, de edificação, que o Senhor seja engrandecido na vida de cada pessoa, de cada família. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Agora nós vamos adorar a Deus com louvores. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Desejamos mais de Ti, Espírito. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Mais e mais e mais. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Como fogo, Santo Espírito, vem sobre nós, Espírito, renova-nos nessa manhã, Senhor. Oh, renova-nos nessa manhã, Senhor. Vem, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, erga as tuas mãos e peça pra Ele, vem, Santo, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, vem, 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 vem. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce. Oh, mais e mais e mais. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Diga mais uma vez, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Oh, incendeia, 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 incendeia. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Deus habita em meio aos louvores. Que Deus abençoe muito a tua vida e cada vez mais. Gente, nós vamos agora então para a palavra de Deus, para o momento da palavra. E eu quero convidar você a ler o Salmo 119. Você que tem a sua Bíblia, ou que daqui a pouco não tem acesso à Bíblia nesse momento, você vai ter a condição de anotar, enfim, e depois ler se você quiser. Salmo 119, verso 92, amém? Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, e nós vamos ler o verso 92, que diz assim: se a tua lei não fosse toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Que declaração de amor pela Bíblia, pela palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesse primeiro culto do ano. É a respeito da importância da palavra de Deus. Todos nós queremos ser abençoados e todos nós queremos ser bem-sucedidos ao longo desse ano. Eu tenho certeza que você já tem planos, que você está pensando em coisas para a tua vida e você faz muito bem. Olha só qual é, já quero adiantar para você, porque domingo que vem, dia 9, nós teremos a Santa Ceia
culto presencial aqui na igreja e vocês todos são muito bem-vindos. Nós vamos participar da Ceia do Senhor e vamos lançar o Projeto de Vida 2022. Eu vou dar um spoiler aqui de um dos materiais do Projeto de Vida e o tema do Projeto de Vida, que também será o tema desta igreja ao longo do ano. Então fique atento, olha só o nosso spoiler, o nosso projeto de vida, uma nova história. Amém? Semana que vem a gente vai entregar gratuitamente os kits para todas as pessoas que estiverem presentes aqui. Deus estará nos abençoando, queridos, com uma nova história. Deus quer dar coisas novas para você. Deus quer surpreender a sua igreja com nova história, com novas bênçãos, com novos milagres, com coisas novas. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e poderoso. Tome posse disso. Ele vai surpreender essa igreja no ano de 2022 com coisas novas. E quando eu falo em igreja, não estou falando só do templo, não. O templo é só um lugar onde nós nos abrigamos. Eu estou falando de você, da sua família, de mim, de todos nós. É eu e você. Nós somos a igreja de Jesus. Amém? Então se prepare. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, nós precisamos entender a importância da palavra de Deus. E o tema nessa manhã é a Bíblia e o cristão. Amém? A Bíblia em nós. Como essa relação precisa acontecer, como essa relação precisa ser vivenciada. Eu tenho certeza que muitos de vocês já dão muito valor às Escrituras. Contudo, nós sempre aprendemos quando falamos a respeito deste tema. E mais do que nunca, o cristão precisa estar atento a respeito da palavra de Deus, que é o nosso bem maior nesta terra. Amém? Porque ali, com certeza, nós vamos saber a respeito de Deus. Muito bem, vamos falar então sobre o tema a Bíblia e o cristão. Queridos, as palavras das pessoas deveriam ser muito importantes e deveriam ser consideradas por nós. Havia um tempo no passado, hoje infelizmente não é mais assim, onde a palavra de um homem bastava. Era a época do fio do bigode. As pessoas falavam e simplesmente estava dito e elas fariam de tudo para cumprir o que haviam falado. As palavras das pessoas deveriam ser ainda hoje muito importantes, deveriam ser tratadas com muito respeito, mas também e em especial e muito mais deve ser a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser muito respeitada por todos nós. Queridos, hoje em dia as palavras das pessoas, elas infelizmente não são tratadas de forma correta. As pessoas não dão valor ao que o que elas mesmas falam e o que elas escutam das outras pessoas. E infelizmente isso também acontece com a palavra de Deus. Amém? Infelizmente a palavra de Deus não é tratada com o devido respeito. Infelizmente é tratada muitas vezes com descaso. Ok? Eu vou dar aqui alguns números para você, só para você ter uma ideia de como a palavra é tratada com descaso. Tem uma pesquisa no meio cristão, onde em média, 25 Bíblias são esquecidas a cada culto nos templos evangélicos. 25 Bíblias em média, são esquecidas nos cultos, ou seja, as pessoas levam para a igreja e acabam não levando para casa, esquecem na igreja. Amém? Infelizmente, isso é um dado triste. Outro dado é que 84% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda pelo menos uma vez. As pessoas não se importam em ler a palavra
toda. Infelizmente, algumas pessoas elas vivem de caixinhas de promessas, lendo pequenos trechos, em momentos mais angustiantes, lendo outros trechos. Não é comum as pessoas lerem a Bíblia, infelizmente. Outro dado, pastores amados, mais de 40% de pastores não leram a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. Isso também é triste. Nós estamos vivendo um tempo assim. Queridos, na terra nós não temos mais nada mais parecido com Deus do que a nossa Bíblia Sagrada. Não é para usarmos a Bíblia como um amuleto, não é isso que Deus deseja, mas é para nós termos cuidado e respeito. Ela não pode ser tratada com descaso, afinal de contas é a palavra de Deus. Amém? Muito bem, são muitas informações que tem nas Escrituras Sagradas, né? Para você ter uma ideia, são 35 milhões de letras na Bíblia, 776 mil palavras, 1.189 capítulos e 31 mil versículos nas Escrituras, e a palavra de Deus diz que toda ela é boa, inspirada e aproveitável para cada um de nós, ok? Então tudo isso é muito precioso e tem lições preciosas que vão transformar a vida das pessoas. Tudo isso é o guia, a bússola, a inspiração para uma vida bem-sucedida, para que você possa conduzir sua família, seu casamento, seus filhos, enfim, seus sonhos da forma correta. É muito importante nós respeitarmos, zelarmos pela Bíblia Sagrada. Nós estamos começando um ano, e se nós começarmos um ano desprezando o que Deus diz, acredite, não terminaremos bem. E essa nova história que Deus tem para as nossas vidas, esse novo tempo, essa mudança de nível, esse algo a mais que Deus quer te dar, infelizmente não será possível se você não tiver o cuidado e o zelo com aquilo que vem de Deus, amém? Muito cuidado. Mas vamos ver algumas lições. Por que nós temos que amar a Bíblia e por que nós devemos ler a Bíblia? Com certeza com alguns de vocês nós vamos rever isso, amém? Mas é importante rever ou mesmo pela primeira vez ouvir e guardar no teu coração para que você possa praticar. Deus quer te abençoar. Eu não sei como é que foi 2021 para você, mas eu sei que pela palavra de Deus, 2022 pode ser muito melhor. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Primeira lição, por que a Bíblia é importante? Por que devemos ler e praticar as Escrituras? Primeiro, porque ela é algo mais perto de Deus que nós temos. Amém? A Bíblia é algo mais perto de Deus que nós temos. Como nós conhecemos Deus, como nós sabemos o que Deus gosta, o que Ele não gosta, o que Ele espera de nós, o que Ele não espera de nós, está na Bíblia Sagrada. Amém? É na palavra de Deus que nós, queridos, entendemos a respeito de Deus. Amém? Amados, uma coisa muito importante aqui, muito importante. Qualquer coisa que você ouça de qualquer pessoa, por mais que você admire essa pessoa, se o que ela disser não tem base bíblica, ou seja, a palavra de Deus não respalda, não concorda, não coloque isso como uma prática de vida. Amém? Não deixe de amar as pessoas, mas não pratique o que elas estão falando, se não está nas Escrituras Sagradas. Amém? Porque, queridos, Deus não se contradiz. Ok? Então, o que dirige nossa vida cristã, nós que somos cristãos, é o que está na Bíblia. Amém? Nós somos dirigidos por ela, nós somos guiados. Eu gosto de dizer que a Bíblia é o manual do fabricante. Deus nos fabricou, nos criou, e Ele deixou o manual para que pudéssemos
funcionar. Amém? Muitas vezes ao longo de 2021, nós falhamos, nós erramos. E se nós fizermos uma análise dos nossos erros, nós vamos ver que nós não seguimos o manual. Nós fizemos do nosso jeito, nós fizemos conforme nossa vontade e não conforme a vontade de Deus. Você precisa imaginar essa lição como você precisa imaginar como um campo de futebol, como uma partida de futebol. Queridos, só vale o que está nas 4 linhas. Tudo que está fora das 4 linhas não vale. O atleta, por melhor que ele seja, por mais talentoso que ele seja, se ele não jogar nas 4 linhas, não tem valor nenhum, não tem títulos, não tem vitórias, não tem ganhos. É preciso, queridos, jogar dentro das 4 linhas, para que nós cristãos venhamos ser bem-sucedidos, venhamos ver o melhor de Deus na nossa vida. Não basta nós irmos à igreja, não basta sermos talentosos, não basta apenas irmos na célula ou na casa de paz, não é o suficiente. Nós precisamos jogar nas 4 linhas, nós precisamos estar dentro da palavra de Deus. E para isso nós precisamos meditar nela, ter prazer em ouvir ela. Vocês sabem que eu sei que uma pessoa não está indo bem, queridos. O primeiro sintoma é parar de vir à igreja, porque a igreja é um dos lugares onde a gente tem para parar tudo, desligar tudo e ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, ter comunhão com as pessoas. Então, eu sei que uma pessoa não está bem espiritualmente, não está bem na vida, não como deveria estar, quando ela deixa de congregar. Amém? E o segundo sintoma que, queridos, sempre está muito ligado a isso, é quando a pessoa deixa de amar a palavra de Deus, deixa de gostar de ler a Bíblia, deixa de gostar de ter comunhão com aquilo que Deus está falando nas Escrituras. Então é sinal que essa pessoa não está bem. Deus quer que estejamos bem, Deus quer nos abençoar, amém? E uma coisa importante, queridos, Deus até pode começar um diálogo com a gente fora das Escrituras. Ele pode de alguma forma ministrar sobre nós fora desse contexto bíblico, mas em seguida ele nos traz para as Escrituras. Amém? Em seguida ele pode, e ele faz com que a gente venha, ele deseja isso, ele pode começar com a gente longe das Escrituras, mas em seguida ele traz, porque ele sabe que aqui é que vale, é dentro da palavra que nós seremos vitoriosos. Amém? Então, muita atenção para isso. Deus zela, Ele, o Criador de tudo, se ligou às Escrituras e Ele zela por isso aqui. Amém, queridos? A palavra é vida e é cheia de promessas. A palavra fala em Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ou seja, Deus zela, vela, ou seja, se esforça para que o que Ele falou aconteça. Então é importante nós estarmos inseridos nesse projeto, inseridos naquilo que Deus tem falado conosco através das Escrituras Sagradas. Então, por que amar e ler a Bíblia e procurar vivê-la? Porque ela é o mais perto de Deus que nós temos aqui nesta terra. Segunda lição que nós aprendemos a respeito de por que amar as Escrituras é porque o nosso Jesus venceu pelas Escrituras, venceu pela Bíblia, venceu pela palavra. Amados, nós falamos que somos cristãos, mas o cristão não é um título simplesmente, mas um estilo de vida. Amém? Cristão é aquele que segue a Cristo. E quando nós olhamos a vida de Cristo nas Escrituras, nós vemos uma vida vencedora, uma vida de lutas, uma vida de dificuldades, de perseguição, mas uma vida de vitória. A Bíblia diz que em tudo ele foi perseguido, mas ele venceu. Ele diz na sua palavra: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci e vocês vão vencer também. Mas como vamos vencer?
Como vamos ter um ano melhor? Como vamos ter uma vida melhor? Porque todos nós queremos mais e devemos querer mais. Queridos, é pela palavra. Jesus venceu pela palavra e Jesus diz para nós: ei, vocês vão vencer também pela palavra. O apóstolo Paulo, ele reforça isso quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu sou de Cristo. Ou seja, eu tenho vencido porque eu estou imitando a Cristo, porque eu estou seguindo o modelo de Cristo. O modelo de Cristo é um modelo linkado diretamente à palavra. Amém? Queridos, às vezes a gente dá importância a tantas coisas. A gente dá importância ao que os youtubers estão dizendo, ao que os jornalistas estão dizendo, ao que as pessoas à nossa volta estão dizendo. Às vezes nos apegamos a problemas, a apreensões, a ansiedades. Queridos, passamos por aflições, porque uma autoridade está dizendo que nós não vamos conseguir, porque alguém que nós amamos está nos decepcionando de alguma forma e está dizendo que nós não vamos conseguir, mas nós precisamos nos apegar à Bíblia, à palavra de Deus. Jesus disse: eu não falo para vocês o que eu simplesmente quero dizer, mas o que o meu Pai me manda falar. Amém? Ou seja, o que está nas Escrituras é que veio do céu para as nossas vidas. Amém? O que veio do coração de Deus para você. Deus tem o melhor e nós não deveríamos dar ouvidos, queridos, a não ser aquilo que Deus está falando conosco. E nós sabemos o que Deus fala pela sua palavra. Amém? Então Jesus venceu. Esse é um grande motivo para ler e para amar a palavra de Deus. No deserto, Jesus venceu o capeta pela palavra. Amém? Pela palavra de Deus, Jesus venceu. Como venceremos se não usarmos a palavra? Se nós não tivermos ela em nossos lábios? Uma das coisas que eu gosto de dizer aqui, sempre quando a gente está falando em oração, vamos orar mais, enfim, quando a gente está pregando sobre isso ou ensinando, eu gosto de lembrar da importância de citarmos a palavra em nossas orações. Amém? De citarmos versículos bíblicos, de falarmos a respeito das Escrituras dentro de nossa oração, porque isso potencializa a nossa oração e nos ajuda a vencer. Amém? Nós não venceremos se não usarmos a palavra. Precisamos usar a palavra de Deus no nosso trabalho, amém? Nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa faculdade, com os nossos amigos, enfim, aonde nós estivermos, na nossa escola, na nossa célula, na nossa vida, não somente na igreja, mas na nossa vida como um todo. Nós não venceremos se não usarmos a palavra. E hoje, queridos, eu senti muito no coração, em diversos temas que poderíamos abordar aqui, em abordar a respeito da palavra de Deus, e eu creio que vem da parte de Deus para você. Quanto você leu da palavra esse ano? Amém? Nós temos um devocional lindo no nosso grupo do WhatsApp. Você não está inserido ainda? Pode colocar nos comentários aí: olha, eu quero fazer parte desse grupo do WhatsApp. Se você não vai em nenhuma igreja, você é muito bem-vindo a fazer parte do grupo aqui. A gente quer te ajudar de alguma forma nessa caminhada cristã. Se você ainda não está caminhando conosco, queridos, nós queremos ajudar você. Amém? E no grupo do WhatsApp, ali no grupo do devocional, que é o principal grupo da igreja, a gente tem ali textos bíblicos, comentários bíblicos, um louvor para te ajudar no teu tempo a sós com Deus. Quantas vezes nós meditamos nisso? Quantas vezes nós olhamos de fato para ler e para entender o que Deus está falando conosco? Será que nós não temos desprezado o que Deus tem falado? Será que a gente não tem colocado de lado o que Deus está usando homens e mulheres para falar conosco? Será que a gente está dando valor para as Escrituras? Ou será que a gente é apenas bons ouvintes, mas péssimos praticantes? Deus quer nos abençoar. E acredite, não importa os dons e talentos que você tenha,
se nós não estivermos respaldados pela Bíblia Sagrada, se nós não amarmos as Escrituras, se nós não amarmos a ponto de praticarmos o que Deus está nos ensinando, nossa vida não andará para frente. Nós corremos um sério risco de deixarmos de ver o melhor de Deus, e com certeza não é isso que Deus deseja. Amém? Nós precisamos usar a palavra em todas as áreas da nossa vida. Tenha, queridos, experiências com a palavra. Amém? Deus quer que a gente tenha experiências, queridos, a ponto de poder compartilhar com as pessoas, a ponto de você lembrar no teu coração do que Deus fez com você, com sua família, através da palavra. A gente tem textos memoráveis, e todos os cristãos, obviamente, devem amar toda a palavra, mas deveriam ter experiências com alguns textos bíblicos, lembrar de determinados versículos, capítulos, enfim, aonde fizeram parte de sua história, aonde Deus falou, aonde Deus prometeu, aonde Deus agiu, conforme aquilo que você leu, e você viveu, e você profetizou, e você tomou posse na tua vida. É importante nós, queridos, termos essas experiências. Tem textos memoráveis como Isaías 54:17, que diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, uma promessa de Deus. Não vai prevalecer nenhuma armadilha, nenhuma cilada, nenhuma arma contra você, se você estiver crendo na palavra de Deus, confiando em Deus. Nós temos textos como o Salmo 91, que diz, entre seus versículos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Ou seja, Deus zela por você. Amém? Deus quer que você tenha experiências com a palavra. Nós temos também o clássico Salmo 40, verso 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ou seja, aqueles que esperam no Senhor não são envergonhados. Deus ouve, Deus abençoa. Deus quer que você tenha experiências com a palavra de Deus. Queridos, também o Salmo 19, a partir do verso 7, que fala da beleza, do poder, do senhorio da palavra de Deus. Também do próprio Salmo 119, que é o texto base, que um dos seus versículos é a base para a nossa mensagem nessa manhã. O salmista, em todos os versos do Salmo 119, exalta o poder da palavra. Queridos, precisamos da palavra para vencermos, para ficarmos de pé, para vermos o novo de Deus, o melhor de Deus. Se você não estiver de pé, você não vai experimentar o que Deus tem para a tua vida, mas para isso você precisa da palavra de Deus, você precisa viver a palavra de Deus, você precisa ter sede da palavra de Deus, do que Deus quer falar com você. É preciso ter esta sede. Nem sempre Deus vai falar o que desejamos, mas sempre vai falar o que precisamos. E queridos, a intenção da voz de Deus e na voz de Deus é abençoar, mudar, transformar as nossas vidas. Amém? E terceira lição que nós aprendemos, e terceira e última lição: por que amar a palavra de Deus? Por que ler a palavra de Deus? Porque ignorar a Bíblia é ignorar a Deus. Amém? Ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar a Deus. Algumas pessoas estão se apegando a partes da Bíblia, e outras partes elas simplesmente dizem que não é mais para esse tempo. É interessante, inclusive, alguns pregadores, pessoas conhecidas, infelizmente, estão dizendo que as Escrituras estão ultrapassadas, que não vale mais para os dias atuais. E queridos, isso aqui é muito perigoso. Amém? A palavra no livro de Timóteo fala que ela é aproveitável
inspirada e abençoadora. Então nós precisamos ter zelo, sim, cuidado, obviamente, mas precisamos amar a palavra de Deus de todo o nosso coração. Amém? De todo o nosso coração. Nós temos muito que vigiar neste tempo, amados. Tem muita gente, queridos, que não sabe, infelizmente, o mínimo das Escrituras. Muitas pessoas hoje que se dizem cristãs, que às vezes estão no ministério, que às vezes tocam, cantam, pregam, ou pelo menos querem ser pregadores das Escrituras, querem ensinar outras pessoas de forma legalista, de forma julgadora. Elas estão, queridos, com um conhecimento pífio da palavra, não porque não tiveram oportunidade, mas porque negligenciam a oportunidade. Amém? Deus, Ele se entristece quando nós podemos e devemos querer mais e nós não queremos. Nós simplesmente ignoramos, damos valor a outras coisas. Eu estou falando aqui de pessoas que estão há anos na igreja, mas que não sabem a diferença de Novo para Velho Testamento. Pessoas que têm dificuldade de conhecer livros bíblicos, não sabem, queridos, os nomes dos livros da Bíblia, não sabem o que o livro de Apocalipse trata. Pessoas que estão há muito tempo na fé e elas, infelizmente, amados, não sabem que o advento de Jesus foi através do Novo Testamento, prometido no Antigo Testamento. As pessoas têm dificuldade do básico. Amém? Do básico. Por que isso? Não porque estão chegando agora, mas porque estão há muito tempo e desprezam a palavra de Deus. São leitores de mensagens. Ou seja, quando a mensagem é pregada, eles leem a Bíblia. Deus quer mais de nós. Amém? Se você se dedicar um pouco todo dia a ler as Escrituras, Deus vai te ensinar muito. Deus vai te revelar muito. Deus vai falar muito com você. Amém? E Deus quer falar conosco, e como Ele fala com a família, como Ele pode falar com você, pai, como Ele pode falar com você, mãe, com você, filho, como Ele pode falar com você através da palavra de Deus. Deus quer te orientar a respeito do teu casamento, Deus quer te orientar a respeito dos teus planos para este ano, do teu projeto de vida, o que colocar. Deus quer te orientar pela palavra, Deus quer colocar sonhos no teu coração, mas só vai acontecer isso se nós nos interessarmos em saber a respeito de Deus. E a gente só pode isso amando a palavra de Deus. Nós precisamos entender mais do que nunca que o inimigo das nossas almas, o capeta, o capiroto, Satanás, está fazendo de tudo para roubar o nosso amor pela palavra de Deus, fazendo com que, queridos, a gente se distraia com outras coisas do reino mesmo, mas que nos desviam da palavra. Amém? Nada faz sentido se nós não confiarmos, não formos guiados pelas Escrituras Sagradas. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Louvado seja Deus. Amados, você sabe que um monte de problema que a gente vive, um monte de problema que a gente passou ou viveu ao longo desse ano de 2021, foram por causa de que a gente negligenciou as Escrituras. Muita coisa. Tem coisa que é prova mesmo, tem coisa que faz parte passar, mas tem muita coisa roubou nossa paz, porque a gente não estava firmado na palavra. Eu não estou dizendo que não tem hora que a gente não vai se abalar com alguma coisa. A gente é humano, é normal isso. Mas não pode permanecer em nosso coração. Amém? A ira não pode permanecer, a angústia não pode permanecer, o medo não pode permanecer, porque quando a gente abre a palavra e a gente busca em Deus, Deus fala conosco. O seu amor vem através da sua palavra, e a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Ou seja, não tem como prevalecer o mal quando a gente está buscando em Deus.
Amém? E esse ano será um ano cheio de Deus para a tua vida. Um ano que você vai experimentar coisas novas de Deus, coisas incríveis de Deus. Portas vão se abrir, colheitas de plantios antigos que você anda fazendo para Deus. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer com que você possa ver os frutos disso na tua vida. Em nome de Jesus. Creia nisso, Deus tem coisas novas para você. Fique firme com Deus, firme na palavra de Deus, porque você vai ver das maravilhas de Deus. Nós precisamos anotar 4 coisas que desrespeitam a Bíblia. Ou seja, você não está fazendo propositalmente. Você não está, queridos, enxovalhando, xingando, desrespeitando, assim, de forma direta. Mas essas 4 coisas, queridos, quando nós fazemos, nós estamos, infelizmente, desrespeitando a Bíblia. Nós estamos desprezando a Bíblia quando nós agimos assim. Então, quero deixar para nós encerrarmos essas 4 coisas, para que você guarde no teu coração e que você não faça isso em nome de Jesus. Primeiro, não ler ela. Amém? Tem gente que tem Bíblia nova em casa há 10 anos. A Bíblia está sempre nova, porque a pessoa nunca abre, nunca lê, nunca medita. E para quem quer começar agora uma leitura bíblica, eu aconselho começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Melhor trecho das Escrituras para começar a ler quem nunca leu a Bíblia. Amém? Porque você vai saber sobre a história de Jesus. Então, quando a gente não lê, a gente está dizendo, não me serve, não tem valor, não merece minha atenção, não merece meu respeito, meu tempo gasto. Então você está desrespeitando, ainda que você diga, é a palavra de Deus. Amém? Segundo, não acreditar na Bíblia. Amém? Ler a Bíblia, mas dizer, eu não acredito nisso não, isso não é bem assim, isso é assado, os tempos mudaram, aquela história que a gente falou no início. Quem não acredita na Bíblia está dizendo que ela não serve para você, ou que ela só serve parcialmente, enfim. E se ela serve parcialmente para cada um, eu vou levando conforme os meus interesses, e não é assim que é o certo. Então, a gente desrespeita a Bíblia quando não acredita nela, a gente desrespeita a Bíblia quando a gente não pratica ela. Amém? A gente não pratica, por exemplo, a gente não perdoa, isso não tem como a gente ser abençoado, a gente está desrespeitando Deus, a gente está desrespeitando a Bíblia Sagrada. E por último, quando a gente não divulga ela. Amém? Quando a gente não fala de suas verdades, e eu quero aqui fazer um desafio para você, em nome de Jesus, um desafio, que você possa, pelo menos, para você que tenha o hábito de mandar mensagens, de fazer postagens, que pelo menos uma vez por semana, né, faça um propósito, um voto com Deus, seja no seu stories, seja no seu WhatsApp, no seu status do WhatsApp, seja numa postagem no Instagram, no Face, no Twitter, seja onde você quiser. O ideal é que fosse em tudo isso, mas que você pudesse postar um versículo bíblico, postar um texto bíblico, postar uma mensagem bíblica. Experimente isso. Se nós cristãos fizermos isso de uma forma mais constante, mais disciplinada, com certeza vamos nos surpreender com o que vai acontecer, porque aonde está a palavra de Deus está Deus, principalmente quando nós fazemos isso com fé. E para ajudar você, tem algumas páginas na internet, enfim, tem alguns perfis na internet que falam exclusivamente de textos bíblicos. Você pode compartilhar, você pode copiar, enfim, e colar no seu feed, no seu status, não importa. Você pode, com um pouco de atenção para isso, você criar ferramentas para fazer isso mais sistematicamente. Nós desrespeitamos a Bíblia quando não a divulgamos. Sabe por quê? Porque Deus disse, vocês são minhas testemunhas. Amém? Vocês são minhas testemunhas, ou seja, vocês têm que falar do que eu falei. Amém? Jesus fez isso.
Tudo que o meu Pai manda eu dizer, eu falo. Do que nós estamos falando? O que nós estamos enchendo o nosso feed, o nosso status, o nosso tempo, a nossa comunicação, o nosso dia a dia, do que nós falamos? Nunca tem Bíblia. Então a Bíblia não é importante para nós, mas deveria ser. E que Deus possa te ajudar esse ano a ter um envolvimento maior com as Escrituras, com a Palavra de Deus, e nós como igreja, que Deus nos ajude, nós pastores, nós ministério, que possamos te ajudar a cada vez mais amar as Escrituras. Amém? Que Deus abençoe você. O cristão e a Bíblia e o cristão deveriam ser uma coisa só. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você, aproveitando então esse final de mensagem, para você que não entregou sua vida para Cristo ainda. Quem sabe você passou o ano de 2021 dando uma flertada com Cristo, olhando algumas mensagens, namorando Jesus, mas não casou ainda, não entregou seu coração para Jesus ainda, não decidiu que Ele vai ser o seu Senhor. Comece 2022 compromissado com Deus, amém? Deixando Jesus entrar em seu coração. Comece esse ano dizendo sim para Jesus. Eu quero Deus, eu preciso de Deus. Eu tenho certeza que 2022 será o melhor ano da tua vida, eu tenho certeza disso, e você vai testemunhar no final, eu tenho certeza disso também. Quem quer receber a Cristo em seu coração, ou mesmo se reconciliar com Deus, repita comigo estas palavras: Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração. Eu sou um pecador, perdoe meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida e seja o meu Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Amém. Amém, glória a Jesus pela tua decisão, graças a Deus pela tua decisão, não tenha dúvida, é a melhor decisão da tua vida, vai mudar a tua história. Coloque nos comentários, eu recebi a Cristo, ou clique no link da descrição deste culto, aí tem um link bacana, que vai levar você para o nosso grupo de recepção. O pessoal vai ter o maior prazer de te ajudar na tua caminhada de fé. Deus te abençoe, Deus seja louvado. Agora nós vamos adorar a Deus com louvor. Se tão somente eu tocar na orla do teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar, diante de tua face, ó Deus, me rendo. Chegou a hora de me abrir de vez. Não há como esconder de ti quem sou. Não posso mascarar a minha dor. Pode mudar o que preciso for, pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. O grito de minha alma agora eu dou. Curado e liberto em nome de Jesus eu sou. A decisão em mim é radical, vou me lançar no sobrenatural.
Pode mudar o que preciso for, pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. O grito de minha alma agora eu dou, curado e liberto em nome de Jesus eu sou. A decisão em mim é radical, vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje me se faz real. Eu tomo consciência de minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. A decisão em mim é radical, vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje me se faz real. Eu tomo consciência de minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Eu te adoro, meu Jesus. Eu te adoro, meu Jesus. Eu te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Eu te adoro, meu Jesus. Eu te adoro, meu Jesus. Eu te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja Deus por essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos nesse primeiro culto do ano, primeiro culto, dia 2 de janeiro, ainda que seja online apenas, mas é importante esse encontro, é importante essa participação. Com certeza Deus estará nos abençoando. Que bom você está começando o ano ouvindo Deus em comunhão. Deus seja louvado pela tua vida e pela tua fé. Nós também vamos começar o ano abençoando a casa de Deus. Você pode hoje ofertar, dizimar, ou seja, fazer suas doações através do nosso Pix, e você vai estar mandando os recursos direto para a conta da igreja, abençoando o reino de Deus. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar por todos os contribuintes, todos os doadores da casa de Deus, todos aqueles que entendem a importância disso e são fiéis a Deus. E se você não é ainda e deseja ser, aproveite essa oração para dizer: Deus, eu quero ser dizimista e ofertante da tua casa. Eu entendo a importância disso e eu quero fazer isso com fé e com amor. Amém? A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria e não por constrangimento. Ok? E Deus vai abençoar muito tua vida, tuas finanças, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por todos que amam a tua obra, não apenas com seu tempo, com suas orações, mas também com suas contribuições. Obrigado, Jesus, que o Senhor os abençoe, que possam ver a tua palavra se cumprindo em suas vidas e que teu nome seja glorificado na vitória, na prosperidade, na provisão, na sabedoria. Deus, seja louvado na vida de cada um, no nome de Jesus, e permita com que mais e mais, Senhor, cristãos, homens e mulheres, possam também ser doadores, abençoadores do teu reino e que possam ver a tua palavra se cumprindo em suas vidas. Senhor, eu oro abençoando dizimistas e ofertantes, dízimos e ofertas para uso na tua obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Nossos recadinhos, queridos. O primeiro recado é que nós temos culto nessa quinta-feira, normalmente o culto da vitória, o culto de adoração a Deus, e você é muito bem-vindo para estar conosco. Os nossos cultos de quinta são somente
presenciais, amém? Então aproveite para vir buscar a Deus, se renovar no Senhor, aprender de Jesus, com certeza será uma bênção, como sempre, você é bem-vindo. E neste domingo nós teremos, amados, a nossa Santa Ceia, amém? Santa Ceia, já falei no início do culto, nesse domingo, dia 9, Santa Ceia do Senhor em 2 horários, às 8 da manhã, às 10 da manhã, 2 oportunidades que você tem para vir aqui, buscar a Deus, tomar a ceia e já pegar o seu kit do projeto de vida, o projeto de vida que tem por tema uma nova história. Deus tem coisas novas para você, você vai estar aprendendo ao longo desse mês a respeito do projeto de vida, para que você possa pegar, fazer, enfim, o seu projeto, colocar diante do altar e ao longo do ano ver como Deus é maravilhoso, amém? Nós temos lutas sim, mas temos coisas incríveis de Deus para contar e não vai ser diferente na tua vida, amém? Então, domingo tem a ceia, tem projeto de vida. Quero lembrar vocês também que nossos jovens estão se preparando para o retiro de carnaval e gente, você pode ajudar comprando os pães, amém? Você pode ajudar abençoando um jovem para isso. Você quer pagar a inscrição de um jovem, você pode fazer, procure nossos líderes de jovens, o Gabriel e a Paula, o Enia e a Letícia, enfim, você pode conversar com eles e abençoar, mas a tua ajuda comprando pão, nós precisamos reaquecer nossas vendas de pães, e é muito importante o teu apoio, o apoio da rede de adultos, o apoio da rede de crianças, todo mundo apoiando, porque o retiro é uma instituição, enfim, na nossa vida. Deus tem abençoado muitos pregadores, líderes, jovens, famílias, através de retiro de jovens, e é muito importante nós separarmos esse tempo com essa galera maravilhosa. Então ajude os nossos jovens, veja aí o vídeo do retiro e apoie a galera. Muito bem, então esse é um local lindo, maravilhoso e vai ser com certeza um lugar de muitas e excelentes lembranças para os nossos jovens. Amém, queridos? Muito bem, agora eu quero orar pela família, eu quero orar por você, pela sua família. E ainda que você esteja só você está assistindo esse culto, pense na sua família nessa oração, entregue sua família para Jesus. Jesus vai estar abençoando a sua família através de você. Se você está com mais componentes da família aí, dê a mão para a sua família nesse momento. É o primeiro culto do ano, eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida. Oremos a Deus. Pai maravilhoso, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus da família. A família foi criada no céu e foi gerada na terra segundo a tua vontade. Eu entrego neste momento, Senhor, neste primeiro culto deste ano, todas as famílias da igreja, cada família que está nos assistindo neste momento. Ó Deus, eu peço que a tua mão forte e poderosa seja agora sobre cada família, seja agora sobre esta família que está orando a ti, que está pedindo o teu socorro, a tua bênção. Que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor conceda a vitória para cada família. Ó Deus maravilhoso, livra de toda obra contrária,
área, de toda inveja, de toda maldade, livra da enfermidade, livra da miséria, livra, Senhor, da destruição, das quebras de aliança, livra do mal, Senhor, e que o teu bem, que a tua bênção, e que teu Espírito, a tua presença, sejam generosos sobre esta família. Fortalece o amor, as amizades, Senhor, o compromisso, fortalece a fé dentro dos lares, que o Senhor venha abençoar esta família, e todos os dias deste ano, a tua mão poderosa seja sobre a família, seja sobre a família do meu irmão, da minha irmã, seja sobre as famílias da igreja. A tua palavra diz, Senhor, que agindo o Senhor, quem o impedirá? A tua palavra é a nossa vitória. Seja, Senhor meu Deus, então sobre as famílias da tua igreja. Nós oramos, Pai, para que mais e mais famílias venham se render ao Deus vivo e poderoso. Oramos por famílias inteiras na tua casa, onde pais acompanham seus filhos e aonde filhos acompanham seus pais. Oramos, Senhor meu Deus amado, pelo fortalecimento das alianças familiares. Oramos pelo recomeço, Senhor, de famílias aonde, Senhor, foram desestruturadas porque não estavam próximas de Ti de verdade. Ajude, Senhor, no recomeço. Abençoe lares que são guiados por mulheres, Senhor. São tantos os lares ainda aonde mulheres são chefes de família, aonde, Senhor, meu Deus, houve o rompimento da aliança do casamento. Que o Senhor possa estar alcançando esses lares, fortalecendo essas mulheres, provendo o melhor para cada uma delas, em todas as áreas de sua vida. O Senhor é um Deus do melhor. O Senhor esteja a abençoar, o Senhor esteja a dar a vitória, alcançando os enfermos, os enlutados, os angustiados, os oprimidos, os encarcerados, alcançando todos aqueles que precisam ser libertos e salvos. Oramos por nossa família, oramos pela família espiritual. Nos ajude como igreja, Senhor, a viver esse ano, não somente como bons ouvintes, ou bons pregadores da Tua palavra, mas que possamos ser excelentes praticantes. Nos ajuda a andarmos em unidade, nos ajuda a andarmos com foco, com ousadia, com temor. Ó Deus, que possamos ser frutíferos, férteis, que possamos crescer, nos multiplicar, que o Senhor seja glorificado no crescimento da Tua igreja e da família espiritual. Ó Deus, no nome de Jesus oramos. Ó Deus, entregando 2022 em Tuas preciosas mãos. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados. Graças a Deus, abrace tua família. Amém? Abrace bem apertado tua família. Deus seja louvado por tua família. Deus ama você, ama seu lar. Confie sempre em Deus. Amém? Nós vamos nos despedir desse culto, mas com certeza não da presença de Deus. Deus te deu uma semana linda, cheia de Deus, cheia da graça, do favor de Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, o seu Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.